de 2024. Senhor secretário, para a leitura da ata. Antes, vamos à execução do hino nacional. Senhor secretário, para a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 11 de setembro de 2024. Presidente vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, secretário-geral vereador João Carlos dos Santos Melo. No dia 11 de setembro do ano de 2024, às 9h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Caio André Pinheiro de Oliveira, do União Brasil, e eventualmente pelos vereadores Everton Assis dos Santos, do União Brasil, e Daniel Amaral Vasconcelos, do Republicanos. Secretariada pelo vereador João Carlos dos Santos Melo, do Republicanos. Presentes ainda os vereadores Alain Campelo da Silva e Omara Jesuína Lins Rodrigues, do Podemos.
Francisco Carpegiani Vera de Andrade e Marcel Alexandre da Silva, do Partido Liberal. Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Diego Roberto Afonso e Maria Jaqueline Coelho Pinheiro, do União Brasil. Davi Valente Reis, Gilmar de Oliveira Nascimento, Manuel Eduardo dos Santos Assis, Eduardo Assunção Alfaia e Joelson Salles Silva, do Avante. Johnny Carvalho dos Santos, Rosinaldo Ferreira da Silva e Alonso Oliveira de Souza, do Agir. Ivo Santos da Silva Neto, do Partido da Mulher Brasileira. Márcio José Maia Tavares e Roberto Sabino Rodrigues, do Republicanos. Jaildo de Oliveira Silva, do Partido Verde. François Vieira da Silva Matos, Jander de Melo Lobato, Samuel da Costa Monteiro, do Partido Social Democrata. Luiz Augusto Mitoso Júnior, Isaac Tayá, João Kennedy de Lima Marques e Robson da Silva Teixeira, do Movimento Democrático Brasileiro. Marcelo Augusto Daíra Correia, Carmen Glória Almeida Carrati e Elisandra Morim Bessa, do Partido Socialista Brasileiro. Elan Martins de Alencar e Wallace Fernandes de Oliveira, do Democracia Cristã. Rosivaldo Oliveira Cordovil, do Partido da Social Democracia Brasileira. Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo e Lissandro Breval Santiago, do Progressistas. William Robert Lauschner, do Cidadania, e Thaisa Lipe Silva de Souza, do Partido da Renovação Democrática. Justificada a ausência do vereador Raif Matos Silva Vasconcelos, do PL, de acordo com o memorando número 44 de 2024. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Muito bom dia a todos os funcionários desta augusta Casa Legislativa. Bom dia também a todos que nos acompanham, nos assistem pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelas mídias sociais. Bom dia aos profissionais da imprensa que estão aqui acompanhando a sessão aqui em loco. Hoje temos o nosso pequeno expediente, em seguida temos a nossa ordem do dia. Temos inscritos até o momento para o pequeno expediente os vereadores Marcelo Serafim, professora Jaqueline, William Alemão, Rodrigo Guedes, Lissandro Breval e Eduardo Alfaia. As inscrições permanecerão abertas até às 20 para as 10 desta manhã. Vamos, portanto, iniciar os trabalhos do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Marcelo Serafim, pelo tempo de 4 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, no dia de hoje, trago uma denúncia de uma escola municipal que fica ali na área do Petrópolis, no bairro de São Sebastião. Eu vou estar encaminhando este vídeo, eu queria passar ali no painel, mas eu tenho o vídeo aqui no meu telefone celular, senhor presidente, e depois eu vou mandar devidamente, aonde mostra servidores, provavelmente da Secretaria Municipal de Educação, parando um carro, entrando na escola, pegando bandeja, provavelmente com merenda escolar, porque qual é a alimentação que tem dentro de uma escola? É merenda escolar. E suco em garrafa, voltando para o carro e saindo do carro com adesivo de candidato. Então, assim, senhor presidente, isso é extremamente grave. É importante que a Secretaria Municipal de Educação investigue e apure. Eu vou repassar esse vídeo e peço que as providências sejam tomadas. É inconcebível que uma prefeitura que fornece bolacha e suco de caixinha, na grande maioria, para as crianças da cidade de Manaus, ainda permita que esse tipo de situação aconteça, porque isso aconteceu, isso foi gravado por câmeras de segurança de casas que ficam na proximidade de lideranças comunitárias. A denúncia chegou até mim e eu peço que seja feita apuração, porque claramente aqui é merenda escolar saindo de uma escola, e a merenda escolar não pode sair de uma escola, tem uma bandeja com alimentação e tem uma garrafa com suco, e eu peço a todos que façam voz a isso. É impossível que em uma cidade em que o prefeito insiste em fornecer uma merenda escolar de péssima qualidade para as nossas crianças, ainda haja, provavelmente, desvio de merenda escolar. Eu peço providências, era isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Tenho dito, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Marcelo Serafim. Com o término do vosso discurso, convido agora a segunda oradora inscrita nesse pequeno expediente, que momentaneamente não se encontra aqui em plenário. Vamos passar então para o vereador William Alemão. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Eu volto aqui a falar, presidente, sobre as questões de ordenamento do centro da cidade referente a Ferreira Pena. Eu estive lá na sexta-feira, caminhando, vendo a situação que se encontra. Continua sendo um local sem nenhum tipo de ordenamento pela Secretaria de Feiras e Mercados, pela SEMAC. E não tem condições daquele evento continuar. E eu quero colocar aqui um exemplo bem claro do que aconteceu no sábado. No sábado, houve uma grande fiscalização, mais uma vez, do CICC naquela região, só que o CICC, vereador Lissandro, só enxerga o CNPJ. E aí vão com toda a vontade para fechar os bares e restaurantes que ali funcionam, fiscalizados, mas o som alto, o pessoal indo no meio da rua, usando como banheiro, continuou até 1, 2 da manhã, porque os ambulantes estão lá e aí não tem nenhum tipo de ordenamento. Isso acontece final de semana sim, final de semana não, com a fiscalização, mas o mais importante é o ordenamento que precisa ser feito para a Secretaria do município, que é chegar lá e colocar ordem na casa. Não tem como os empresários entrarem no embate com os vendedores ambulantes, porque não é o papel deles. O papel é do município e o município está pecando nisso. Eu já trouxe esse assunto a essa casa algumas vezes e, até o momento, absolutamente nada foi feito. Falando em absolutamente nada, essa casa fez uma audiência pública, onde foi proposto para o Implurb fazer uma pequena alteração dentro do Código de Condutas do município, porque não cabe a essa casa fazer essa alteração, e sim ao Executivo Municipal. E até hoje o secretário da Implurb simplesmente fez de conta que não é com ele. A gente precisa dessa resposta, o centro da cidade precisa, porque senão vai continuar só aquele discurso vazio, falando que está fazendo alguma coisa pelo centro da cidade e, na verdade, está virando as costas. Não tem menor condições de continuar na situação do centro da cidade abandonado, com os ambulantes tomando conta e, principalmente, prejudicando ainda mais. E não prejudica só a Ferreira Pena, tá? Deixando claro, prejudica todo o centro. Precisa ter um ordenamento. Precisa, a Prefeitura de Manaus, o prefeito da cidade de Manaus, precisa puxar para si essa responsabilidade e ordenar. Porque, olha, o secretário cansou de fazer vídeo enaltecendo os ambulantes, mas não mostra que, no fundo do ambulante, a loja já fechou, porque não teve condições de funcionar. Então, eu volto a trazer esse assunto à casa, eu exijo que a secretaria vá e tente resolver essa situação, ordenando. É inadmissível que seja prejudicado os investimentos altos que foram feitos naquela região. Tem um estabelecimento que talvez nem abra mais, porque tem 2 anos pedindo liberação da licença municipal de operação, e a SEMAS não finaliza o processo, mas, na hora de fiscalizar, está todo mundo lá, e todo mundo é multado, todo mundo é fechado, e os ambulantes continuam como bem querem. Então, não é nada especificamente contra ambulante, e sim contra esse abandono da secretaria em organizar, em ordenar, colocar espaços certos e, principalmente, o mínimo de estrutura. Então, essa é a minha palavra de hoje. Bora para cima. Com o término do discurso do vereador William Alemão, uma palavra segurada no tempo de 4 minutos, tempo regimental, presidente dessa casa, vereador Caio André. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, meu cordial bom dia. Eu estive visitando
uma comunidade neste final de semana, comunidade localizada no bairro Colônia Terra Nova, na rua Jesus de Nazaré, esquina com a Estrela de Davi, e lá conheci uma senhora de 92 anos, do qual o bueiro da rua, desta esquina, que faz divisa com essas duas ruas, Jesus de Nazaré com Estrela de Davi, fica exatamente dentro do terreno desta senhora, na porta da casa dela. E, infelizmente, como acontece em quase toda a cidade de Manaus, a rede de drenagem que deságua neste bueiro está totalmente ocupada por esgoto e, ainda mais, está entupida. E mesmo agora, no período de estiagem, que nós não estamos vivendo o período das chuvas, vereador Bessa, essa senhora e a sua família, volto a repetir, uma senhora de 92 anos, que vive nessa casa com os filhos, netos, tem dificuldade de sair da residência em função da pouca mobilidade em que ela possui, em razão da idade, ainda convive com um mau cheiro e com este bueiro que está a céu aberto, praticamente na sua porta. Então, hoje estou apresentando 2 requerimentos para que a Prefeitura de Manaus possa ir até o local e, primeiro, fazer o desentupimento da rede de drenagem, em seguida, tampar o bueiro e fazer a obra necessária para que essa senhora e a sua família e todas as 2 ruas, porque as 2 ruas estão sofrendo com o entupimento desta rede de drenagem, possa fluir as águas não só pluviais, mas principalmente as águas que desagam ali nessa rede de drenagem da Prefeitura. E faça de uma vez por todas a tampa, que além de tudo, ainda leva a risco as crianças que vivem naquela residência e naquelas 2 ruas. Uma das crianças, inclusive, caiu nesse bueiro. Então, nós estamos apresentando o requerimento no dia de hoje. Solicito aos senhores vereadores que nós consigamos a aprovação deste requerimento para que a Prefeitura intervenha da forma mais rápida possível sobre essa situação que está acontecendo na rua Estrela de Davi com a rua Jesus de Nazaré, ali na Colônia Terra Nova. Senhor presidente, era o que tinha a dizer nesse pequeno expediente no dia de hoje, desejando a todos uma excelente semana de trabalho e boa sorte a todos. Próximo orador, vereador Rodrigo Guedes. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras de Manaus, a todos os servidores da casa, aos profissionais da imprensa e aos cidadãos que acompanham a sessão da nossa segunda-feira, pequeno expediente da Câmara Municipal de Manaus. Senhor presidente, primeiramente, eu trago aqui a informação para todo o plenário que hoje nós teremos, às 14 horas, uma audiência pública sobre a feira itinerante Prefeito 1, que ela transita, lógico, em vários bairros de Manaus, em especial o bairro da Aparecida, a tradicional feira da Aparecida, às 14 horas.
Mas, presidente, me preocupa muito porque nós aprovamos essa audiência pública aqui no plenário e nós estamos convidando a SEMAC, que é a secretaria responsável pela gestão das feiras e desses espaços de comércio na nossa cidade, e ainda não tivemos a confirmação da secretaria, nem de secretário, nem de subsecretário e nem de diretores. Eu entendo que, inclusive, os feirantes já têm uma lista de pelo menos 25 permissionários que vêm para cá hoje discutir, e eu não quero crer que a Prefeitura de Manaus vai fazer com que 25 trabalhadores deixem seus lugares de trabalho para vir para a Câmara Municipal de Manaus dar a viagem perdida. Aqui ninguém está brincando de fazer mandato, e muito menos as pessoas que que virão para cá estão brincando de também querer discutir os assuntos do seu interesse. Então, eu faço aqui o apelo, porque isso é uma questão séria, para que a representatividade da Secretaria, vereador Eduardo Alfaia, inclusive faço o apelo à Vossa Excelência também, para que a Secretaria esteja presente, inclusive, se possível, o próprio secretário, porque ninguém quer brigar, a gente quer discutir e chegar num denominador comum, vereador Everton Assis. É muito simples, é uma audiência, uma reunião salutar de uma pretensão de melhorias e adequação, porque teve ali uma mudança, vereador Eduardo Assis, e a gente precisa adequar ao que fica melhor para a população da nossa cidade. Então, às 14 horas, eu estou aqui na esperança de que a SEMAC não faça com que essas pessoas deem viagem perdida, e também não desrespeite a Câmara Municipal de Manaus, que aprovou na totalidade dos vereadores esse requerimento de audiência pública. E aí também que venha o secretário, ou, na pior das hipóteses, o subsecretário, porque diretor não tem poder de determinar. Se for para vir diretor, ele pode até vir, mas acompanhado de quem tem poder de comando. Porque aí, para levar a mensagem, para voltar sem resposta, para falar, vamos ver, vamos anotar, estou anotando aqui, também não resolve a vida de ninguém. Aqui é o Parlamento Municipal. A Prefeitura tem que entender que uma audiência pública é um instrumento do Parlamento Municipal aprovado pelos vereadores. Não é aqui uma vontade de um vereador, é dos 41 que disseram sim para a realização desse momento. Então, eu peço que a Prefeitura de Manaus envie seus representantes para essa audiência pública. Também, presidente, eu trago aqui uma cobrança dos profissionais da educação da cidade de Manaus, da Aspro Sindical, mas também do movimento dos trabalhadores da CEMED Manaus, que eles fizeram uma carta pública para denunciar, mas não só eles, também todos os servidores públicos municipais que têm o plano da Manaus Med, o plano de assistência à saúde. O movimento dos trabalhadores da CEMED Manaus fez uma carta pública para denunciar a precarização total, o abandono, o descaso total da Manaus Med, que chegou ali no fundo do poço. Parece que chegaram realmente no fundo do poço e estão cavando mais esse poço, porque são hospitais, clínicas que simplesmente estão suspendendo os seus serviços, deixando as pessoas esperando, dizendo que o cidadão, o servidor ou seu beneficiário que tem ali direito ao atendimento da Manaus Med vai bater ali com a porta na cara. Mandam mensagens pelos aplicativos de mensagem, WhatsApp, para tentar agendar e não conseguem, ou conseguem para 2, 3 meses depois. Inclusive clínicas dizendo que não estão atendendo porque não estão recebendo. Ano passado, a Prefeitura de Manaus reajustou de forma unilateral o plano da Manaus Med, de 3% para 4,5%. Inclusive, a Prefeitura de Manaus está fazendo, o Radar Amazônico, inclusive, denunciou isso, o uso de recursos do Fundeb para custear a Manaus Med. Isso é ilegal. É ilegal.
não podemos aceitar. Recurso do Fundeb é para a educação, não para a assistência à saúde, ainda que seja em benefício de educadores. Então, a gente quer saber quando que a Prefeitura de Manaus vai respeitar os servidores públicos municipais que precisam fazer uso desse plano e não conseguem. Batem com a cara na porta, cada vez pior, descredenciando, inclusive, hospitais que são de qualidade satisfatória para colocar serviços de qualidade totalmente menor. Então, nós chegamos no fundo do poço, na Manaus Med. E aí, o que acontece na prática? Essa pessoa, ou ela vai para o SUS, sobrecarrega ainda mais o SUS, que não tem servidores de forma satisfatória também para atender a população. São 4.000 pessoas que aguardam convocação no concurso da Censa. Ou ela vai para a rede pública, particular. E aí vai gastar ali o seu recurso, o seu dinheiro, que já está totalmente ínfimo, até porque não teve reajustes dignos aqui para a nossa categoria dos servidores públicos municipais. Então, nós teremos uma oitiva do secretário, salvo engano, o presidente confirma, o secretário sobre a Manaus Med, é isso? Uma audiência pública? Não sei se é audiência pública. Na outra. Mas aí a gente já pede que os servidores públicos, se possível, façam, cada um deles que está com dificuldade, que a gente possa fazer um relatório, enquanto Parlamento Municipal, colher essas informações de todos os laboratórios que não estão atendendo, de todas as clínicas, de todos os hospitais que não estão atendendo, que estão tendo seus serviços suspensos pela Prefeitura de Manaus, e a gente possa falar em nome desses 27.000 servidores que têm um plano da Manaus Med. A Prefeitura de Manaus está pressionando o serviço público de saúde, seja municipal, o próprio Serviço Municipal de Saúde, ou estadual também, no momento em que não atende os servidores que têm o plano da Manaus Med. Atender daqui a 4, 5 meses não é um atendimento de qualidade, não é a contemplação do direito desse servidor. Se for para ser dessa forma, é melhor nem ter o plano da Manaus Med, vereador Diego Afonso. E aí o secretário veio aqui, uma vez, eu lembro muito bem, dizer que ele mesmo fez questão de fazer o plano, né, assinar ali e pagar. Mas disse também que não usa, porque ele prefere não ali ser mais um quantitativo a utilizar o plano. Ele deveria usar, para ele sentir, para ele saber. Mas quando é no lombo dos servidores, fica fácil. Usa o plano. Veja como é que é. E eu não desejo aqui o mal a ninguém. Mas se fosse ele, ou um beneficiário dele, um parente, filho dele, aí talvez ele sentiria a agonia dos servidores públicos municipais. Mas eu deixo aqui uma coisa muito clara. A Prefeitura de Manaus precisa, de uma vez por todas, resolver os serviços caótico que está na Manaus Med. Nós denunciamos aqui várias vezes e não melhora. Ao contrário, só piora. O subsecretário veio aqui, disse que se aumentasse a alíquota de 3% para 4,5%, conseguiria resolver a situação da Manaus Med, porque estaria com problemas de arrecadação. Está tirando dinheiro do bolso do servidor público, aumentou as hipóteses de incidência de cobrança e o serviço sucateou, piorou de uma vez por todas. Isso é inaceitável. E os servidores públicos municipais merecem respeito. Para a gente ter uma cidade melhor, o prefeito primeiramente deveria respeitar os servidores públicos municipais, porque eles que prestam os serviços municipais.
mas, ao contrário, está sucateado o plano de saúde para a dignidade, a saúde, a vida deles e dos seus beneficiários. E nós não podemos aceitar isso. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Rodrigo Guedes. Com o término do vosso discurso, convido agora a próxima oradora inscrita, a vereadora professora Jaqueline. Pelo tempo de 4 minutos, professora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje, as nossas colegas professoras mandaram um diário oficial para mim sobre a contratação agora, de última hora, no valor de quase 166 mil, para, segundo elas, serem fiscalizadas pela empresa, que as pessoas que trabalham com a educação infantil. Os professores estão sendo muito pressionados pelos resultados do IDEB, para resultados e resultados. E agora a última que se coloca aqui. A última que se está colocando é a contratação de uma empresa por 466 mil, em pleno final de ano, para fazer o acompanhamento das professoras que trabalham com a educação infantil e creches. Eu gostaria muito de entender que viesse aqui alguém da Secretaria Municipal de Educação para dizer a finalidade dessa empresa ser contratada quase no final do ano, quando a gente sabe que a educação infantil está faltando merenda escolar, quando a gente sabe que nas escolas não tem as refeições previstas no cardápio da merenda escolar, quando a gente sabe que a pauta de gênero da alimentação escolar não está sendo cumprida, que isso tem uma resolução do FNDE, que determina, que é aprovada pelo Conselho Municipal de Alimentação, que as escolas estão sem merenda escolar. E quando as escolas têm que regrar, porque se não regrar, não vai dar para atravessar o outro mês, para passar para o outro mês. Então, deveriam estar preocupados hoje, porque a educação infantil e creche, uma avaliação é muito difícil você ter. Por quê? Porque a educação em creche, a criança ainda está desenvolvendo as habilidades motoras, cognitivas. O cognitivo da criança é muito difícil, não que não seja impossível, você avaliar na idade creche. É mais a motricidade, os movimentos. E a gente vê essa preocupação em pagar uma empresa, já quase no final do ano, para avaliar professor. Eu acho que os nossos colegas professores mereciam ser ouvidos, saber das suas demandas, das suas necessidades, de que realmente é importante. Por que não faz esse aporte de dinheiro para a Manaus Med? Que os nossos colegas professores estão todos tirando licença médica, é muita pressão, é reunião para ir para as reuniões políticas, que isso é normal, eu já até entendo essa parte aí, já entendo como é que se faz. Mas eu vejo os colegas professores adoecidos, vão para Manaus Med, não tem psiquiatra, não tem médico, não tem nenhum atendimento que eles possam ser tratados, eles estão adoecendo as pessoas. Vá na junta médica para você ver o número de professores tirando licença médica. Por quê? Porque a sobrecarga de trabalho é muito trabalho e as condições de trabalho dos meus colegas não é a melhor. Não são as melhores condições, de jeito nenhum. Então, a gente vem aqui para essa tribuna denunciar esse descaso com a saúde do servidor público. Na mesma esteira que já se falou anteriormente aqui, que a Manaus Med está falida. Eu lamento muito dizer que é um plano de saúde que tinha um superávit quando começou, quando começou essa administração, e hoje está no fundo do poço. Mas nós continuamos pagando essa conta. O professor está lá, todos os meses, sendo destacado o valor para pagar a Manaus Med. Em contrapartida, nós não temos o atendimento. Quem tem 2 cadeiras, paga 2 vezes. O professor que tem 2 cadeiras, com a matrícula lá, A e B,
paga duplamente, mas também não é atendido duplamente, não é atendido nenhuma vez sequer. Então, eu venho mais uma vez falar sobre a saúde do servidor do município de Manaus, que estão adoecidos, que precisa ser olhado. Eu convocaria os colegas para a gente fazer uma fala só, para ver se esse servidor é olhado. O professor está adoecido, ele, quando precisa de tratamento, ele está pagando particular. Ou então está recorrendo ao serviço público mesmo. Porque quem não tem condição de pagar particular, vai para a fila do sistema SUS. Então, a gente tem que fazer com que o sistema que nós temos, que é o nosso plano de saúde do servidor, funcione, porque o desconto funciona. O desconto, todo mês, ele queira ou não queira, ele seja atendido ou não, ele é descontado automaticamente. Tenho colegas servidores que estão trabalhando com câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de mama, que para conseguir ser atendido é uma fila, é uma verdadeira peregrinação. E o câncer não pode esperar quando tiver vaga. O câncer tem que ser tratado imediatamente, a quimioterapia, a radioterapia, porque sem isso ele nem a cirurgia faz. Então, nós temos colegas professores morrendo por conta dessa falta de compromisso com a saúde do servidor público municipal, que paga essa conta todo mês, mas, em contrapartida, não tem o seu atendimento. Então, apelo aqui para os órgãos de controle que vejam essa situação, que eu acho que tem que se abrir uma CPI para Manaus Med, para ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada ali, porque o servidor paga. O servidor contribui, mas, em contrapartida, nós não temos esse atendimento. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado pelo discurso, nobre vereadora professora Jaqueline. Com o término do vosso discurso, passamos para o próximo orador inscrito nesse pequeno expediente. Vereador Lissandro Breval, pelo tempo regimental de 4 minutos, vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia a toda a imprensa que se faz presente na sala de imprensa. Desejar uma semana abençoada, de muito trabalho, com as bênçãos de Deus. O que me traz ao pequeno expediente nessa segunda-feira, senhor presidente? Manaus está sofrendo, a gestão da cidade de Manaus está sofrendo um processo muito interessante. Manaus agora tem vários prefeitos. É irmão, é irmã, é sobrinho, eu acho que até o papagaio da cozinha do morro também é prefeito. É impressionante a falta de respeito. Eu gostaria de passar umas imagens aí. Isso aí, pode suspender, pode parar a imagem. Essas imagens são da colônia Santo Antônio. Essa comunidade que sofre, José Bonifácio, ali sofre há anos com a falta de infraestrutura, com descaso. E agora, nesse momento eleitoral, aparecem os prefeitos. E aí é irmão, é sobrinho, é todo mundo com o número da camisa ali, da eleição do prefeito, e aí, em minutos, é articulado uma grande limpeza no bairro. É uma falta de respeito com a população que esperou esses 3 anos e 9 meses por alguma ação da prefeitura, e agora chegam esses mensageiros, essas pessoas que falam em nome do prefeito, falam em nome da gestão e resolve. Eu gostaria de passar mais uma imagem que olha o que aconteceu lá. O bairro foram fazer uma limpeza, quebraram esse tubo e simplesmente foram embora. Aí, pessoal, o bairro passou horas sem água. Aí vai demorar um pouco. E a população, pode retirar, por favor. Noite. E a população passou horas e horas sem saber o que tinha acontecido. Os líderes comunitários acharam o problema, eles que foram resolver. Volto a dizer, foram embora, ainda deixaram uma quantidade de lixo enorme lá. Então, assim, tem que ter respeito pela população, tem que ter respeito.
tem que ter respeito no uso da máquina pública. Isso é caso de Ministério Público, é caso do TRE. O TRE tem que estar atento a essas movimentações, porque quem fica na esperança, quem fica na humilhação de esperar serviço, que é obrigação da Prefeitura, é a população. Então, é isso que está acontecendo em Manaus, em todos os casos. Nós já tivemos aqui, denunciado por outros colegas, a educação, nós já tivemos aqui o descaso com a Manaus Med, e agora estão usando a estrutura da limpeza pública como fator aí eleitoral. Isso é uma vergonha. Outro assunto, presidente, que eu gostaria de citar, a CPI está completa, a CPI da terceirização da corrupção, a CPI da Cruzeta. Estou dando entrada, estou com todas as assinaturas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a cada colega que assinou, que tem compromisso com a verdade, compromisso com a cidade de Manaus, compromisso em esclarecer esse sistema de corrupção, esclarecer esse sistema aqui, claro, de uso de prestígio, uso da máquina pública, uso do dinheiro público para dar mensalão para parente do prefeito. A CPI está completa e hoje a Câmara já inicia o seu trabalho. Vou dar entrada agora. Hoje a Câmara Municipal inicia o seu trabalho, vai para a Procuradoria e a gente vai acompanhar mais uma vez. Precisamos dar resposta para a população, esse sistema de corrupção que está implantado com o uso de dinheiro público, uso do Fundeb, como colegas já denunciaram aqui, estão pagando o Fundeb, desviando o dinheiro até para Manaus Med, que é ilegal, e agora o dinheiro do Fundeb está pagando empresas, e essas empresas estão contratando aí parentes do prefeito e pagando mensalidades, pagando aí contratos. Então, a Câmara vai fazer seu papel contra tudo e contra todos. Não vamos desistir. Tenho dito, senhor presidente? Obrigado, vereador Liciano Breval. Com o término do vosso discurso, vamos para o último orador inscrito neste pequeno expediente, pelo tempo regimental de 4 minutos, vereador Eduardo Alfaia. Em seguida, iremos para a nossa ordem do dia. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos os amigos da imprensa, eu quero hoje, nessa manhã de segunda-feira, primeiro fazer uma fala com destinatários certos, endereços certos também. Eu faço uma fala hoje endereçada ao governador Wilson Lima e ao seu candidato a prefeito da cidade de Manaus, Roberto Cidade. Infelizmente, acabamos de ouvir um vereador falar que está novamente protocolando, ou novamente não, mais uma vez protocolando uma CPI aqui na Câmara Municipal de Manaus. A todo custo e a todo instante, tentam culpar o prefeito da cidade de Manaus por todos os problemas que acontecem em Manaus. Essa que é a grande realidade, essa que é a grande verdade. Hoje, a gente assiste de forma estarrecida, aqueles que são um pouco mais esclarecidos, a propaganda gratuita eleitoral do candidato Roberto Cidade, falando que vai resolver o problema da segurança pública na cidade de Manaus. Vamos lá, ele é presidente da Assembleia, candidato do governador Wilson Lima, responsabilidade e competência total é do governo do Estado, que não consegue, hoje, dar fardamento aos policiais militares, não consegue convocar os que foram aprovados no concurso, fez agora uma convocação aí pequena, que os policiais já haviam feito curso de formação, estavam há meses aguardando essa convocação, faz um videozinho, mas os policiais, para irem às ruas, estão precisando completar, comprar, pagar do seu próprio bolso, com os seus recursos, os itens para usar no seu dia a dia, no seu trabalho. Que cena lamentável, que período lamentável que hoje vive a segurança pública no estado do Amazonas. Governador Wilson, Roberto Cidade, você é presidente da Assembleia Legislativa, abra mão de tantos policiais militares que estão à sua disposição, Roberto.
de você e de todos os deputados que lhe apoiam. Esses policiais não deveriam estar sendo babá de filhos de deputados. Eles deveriam estar a serviço da população. É a população de Manaus quem paga o salário deles. Agora, vocês têm sido incompetentes, vocês não têm capacidade nenhuma de gerir o Estado e hoje, a todo custo, tentam denegrir a imagem do prefeito, inclusive atribuindo a ele a responsabilidade da segurança pública. Quero falar de um outro assunto, e é novamente endereçado ao senhor governador Wilson Lima e ao presidente da Assembleia, Roberto Cidade. Você tem dito que vai construir 15 UPAs, se me falha. São 10 UPAs, aqui o líder da oposição me socorre. São 12, 10 ou 15. Roberto, Wilson, vamos funcionar as que já existem, a estrutura hospitalar, a estrutura de saúde que já existe do governo do estado do Amazonas, vamos colocar ela para funcionar dignamente? Vamos colocar o 28 de agosto para funcionar da forma adequada, para atender a população. O Platão Araújo está um caos. Eu queria te convidar, Roberto Cidade e Wilson Lima, visitem o Platão Araújo, visitem o João Lúcio, visitem o SECOM, o Hospital do Sangue, que está há anos precisando ser inaugurado, e vocês, inclusive, retiraram os materiais, o leito, a cama, as coisas que lá existiam, retiraram na época do Covid, e até hoje não retornou os equipamentos para a inauguração do Hospital do Sangue. O Wilson, Roberto Cidade, a minha fala é a você, não tente a todo custo querer denegrir a imagem do prefeito da cidade de Manaus, dizendo que a culpa da saúde pública hoje é a responsabilidade do Davi, é você quem tem a responsabilidade sobre o CISREG, é a você, Roberto Cidade, e a você, Wilson Lima, que cabe hoje a responsabilidade de cuidar da Fundação SECOM. Nós estamos aguardando o teatro que vocês fizeram. Vocês não conseguiram cuidar dos hospitais para cuidar de pessoas e nem mesmo o hospital, vereador Kennedy, que eles se comprometeram em construir para cuidar dos pets. Fizeram uma propaganda, uma peça publicitária, um marketing na campanha, o Wilson Lima, Roberto Cidade, Companhia Limitada, dizendo que o Amazonas, que Manaus teria um hospital pet para cuidar dos nossos animais. Nem isso eles conseguiram. Gente, Wilson, Roberto, vamos fazer o seguinte, pega aquele teu caminhão que tu está dizendo, bora mudar Manaus, eu quero te convidar. Aliás, eu topo o desafio de ir contigo no hospital, Wilson. Eu fui esses dias no 28 de agosto. É lamentável, é triste, é desumano, é degradante, é deplorável o que vocês estão fazendo com a nossa população. Pasmem, senhores vereadores e imprensa que está aqui presente. Eu visitei uma professora que estava lá precisando de um atendimento médico. A acompanhante dessa professora estava sendo obrigada a dormir sob um papelão embaixo do leito. Embaixo do leito. Porque a cadeira que deram para ela de plástico estava quebrada e não tinha condições mínimas dela passar a madrugada acompanhando a sua tia. Eu quero falar a você, que é vítima do CISREG, que é vítima hoje do Hospital 28 de Agosto, que é vítima hoje da Fundação SECOM, que é vítima hoje do Platão Araújo, do João Lúcio, de todos esses hospitais de responsabilidade do Wilson e do Cidade. Eu quero te falar, você não pode aceitar essa mentira deslavada que estão tentando a todo custo colocar na responsabilidade do prefeito Davi Almeida. Eu confio muito no povo da nossa cidade. Sei que o povo sabe distinguir pessoas sérias, trabalhadoras, honestas e decentes, daqueles que querem somente saquear aquilo que é do povo, aquilo que é nosso. Certamente, eu tenho plena convicção. Eu quero pedir a você, ao Wilson e ao Cidade, pegue o caminhão da mudança e vamos visitar os hospitais. Vamos visitar o SECOM. Pegue esse caminhão que você diz que bora mudar Manaus. Vamos visitar lá o João Lúcio. O 28 de agosto, eu quero te convidar a visitar o SECOM. Vocês estão fazendo algo destrutivo. Vocês estão acabando com a vida da nossa população. Existe sangue na mão de vocês. Wilson e Roberto Cidade, as mãos de vocês têm sangue. Eu creio muito em Deus e peço a Deus
que tenha, inclusive, misericórdia da família de vocês. Porque se a família de vocês fossem vítimas do que vocês fazem com a família dos manauaras e da população do nosso Estado, certamente vocês não aceitariam o que vocês estão fazendo com a nossa população. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com o término do discurso do novo vereador Eduardo Alfaia, encerramos o nosso pequeno expediente do dia de hoje. Daremos, portanto, início à nossa ordem do dia. Senhores vereadores, por favor, registrarem as vossas presenças. Está fazendo o nosso relatório já? Encerra aí, tá? Está agilizando o requerimento. O requerimento é o... Está aqui, está aqui. Pedido de preferência, vereador Gilmar. Sim, presidente. Vereador Gilmar Nascimento. Senhor presidente, pedido de preferência no requerimento número 15866/2024, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Vereador Rodrigo Guedes, questão de ordem. Presidente, eu quero pedir, presidente, preferência e votação da moção de parabenização 17442, 2024. Qual é o número, vereador? 17442. Isso é número de requerimento, Esse é o certamente. número da... Número legislativo 338, 2024. A moção, Vossa Excelência pode dizer o teor da moção para que nós possamos procurar aqui, vereador? Requer a Câmara Municipal de Vereadores moção de parabenização ao senhor Rafael Rodrigues e à senhora Dandara Ventapani, atuais mestre-sala e porta-bandeira do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, pela dedicação e comprometimento em difundir a arte da dança, bailado e gingado do samba na cidade de Manaus, nos cargos de mestre-sala e porta-bandeira, por meio do projeto Giro, Bailado e Riscado. Obrigado, vereador. Inclusive, quero aqui dar as boas-vindas para o mestre-sala da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti. Seja muito bem-vindo. E todos que estão acompanhando em comitiva, sejam muito bem-vindos ao Parlamento Municipal. É com grande honra que o recebemos aqui no dia de hoje. Pedido de preferência, vereador William. Positivo, presidente. Requerimento 15.792, que ele já estava aí na fila, mas acredito que não tenha sido lido ainda. Ok, vereador. Vereador Capitão Capê. Vereadora professora Jaqueline, posso já conceder? A senhora pode desligar o microfone, por gentileza. Vereador Presidente, Capitão Capê. obrigado, presidente. Presidente, requerimento 15869. 15869. Ok. Questão de ordem, vereadora professora Jaqueline. Senhor presidente, eu queria pedir licença para ir acompanhar o velório da filha do senhor Lobato, funcionário desta casa, que foi assassinada ontem. Obrigada. Peço que Vossa Excelência represente a todo este parlamento, inclusive esta mesa diretora. Leve as nossas condolências ao Lobato, funcionário histórico desta Câmara Municipal de Manaus. Estamos todos consternados com o acontecimento. Estamos aguardando ainda o registro da presença da nova vereadora Glória Carratti, do vereador Joelson. Registro da vossa presença, vereador. Vereador Lissandro. Vamos dar início à nossa pauta da reunião ordinária. Sou secretário para a leitura da pauta.
Pauta da reunião ordinária realizada em 16/9/2024. Para conhecimento dos vereadores, a mensagem de número 63 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que delibera pela aposição de veto total ao projeto de lei de número 415 de 2021, de autoria do vereador François, que institui o apoio comunitário, adote uma escola e dá outras providências. Senhor presidente. Lido o veto, toma o número 022/2024 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Kennedy Marques, que dispõe sobre a implantação de sinais que indiquem a presença de animais nas faixas de pedestres nas vias, com maiores movimentações de pets no município de Manaus. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 118/2024 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Página 3. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Márcio Tavares, que dispõe sobre instituir a Semana Municipal da Maternidade Atípica, a ser realizada anualmente na terceira semana de maio, e da outras providências do município de Manaus. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 319/2024 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Retornando à página 2, em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador Capitão Carpê, que estabelece princípios e diretrizes para implementação e o uso da inteligência artificial no âmbito da administração pública municipal direta e indireta. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 290/2024 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Retornando à página 3, em deliberação, o projeto de lei de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que dispõe sobre a distribuição domiciliar de medicamentos para pacientes acamados, domiciliados, obesos, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista no município de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em deliberação, pedido de subscrição efetuado pelo vereador Elan Alencar, devidamente autorizado pelo autor. Os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado com pedido de subscrição do vereador Kennedy Marques e do vereador Ivo Neto. Toma o número 418/2024, vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 62 de 2024, que altera a lei de número 601 de 2 de julho de 2001 e da outras providências. SEMEI, Maria Emília Mestrinho. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 424 e vai, /2024, vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei de número 290 de 2022, de autoria do vereador Rosinaldo Boal, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no município de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer com pedido de subscrição do vereador Elan Alencar, vai à terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da terceira comissão ao projeto de lei de número 41 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Alfaia, subscrito pelos vereadores Elan Alencar, professor Samuel, Raif Matos, Raulzinho, Wallace Oliveira e Iomara Lins, que dispõe sobre a instalação de placas informativas nas vias públicas do município de Manaus, onde se realizam as feiras livres. Senhor presidente. Em discussão, pedido de subscrição efetuado pelo vereador Kennedy Marques, bem como pelo vereador Rodrigo Guedes.
Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer vai à 9ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico. Vereador Dado Faia, o registro de vossa presença. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da 23ª Comissão à emenda 01 e ao projeto de lei de número 56 de 2023, de autoria do vereador François, que institui a disponibilização e utilização de pulseira com QR Code para a identificação e segurança de idosos, pessoas com transtornos do espectro autista, com déficit de atenção, com hiperatividade TDAH, deficientes, portadores de patologias mentais, imunodeficiências e distúrbios hormonais e metabólicos e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer vai à 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Peço a técnica que venha até aqui à mesa, por gentileza. Senhor secretário. Em discussão e votação, o parecer favorável da 2ª Comissão ao projeto de lei de número 122 de 2023, de autoria do vereador William Alemão, subscrito pelos vereadores Everton Assis, João Carlos, Marcel Alexandre, Márcio Tavares e Iomara Lins, que institui no calendário oficial da cidade de Manaus o Dia Municipal do Chefe de Cozinha, a ser comemorado no dia 13 de maio e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Pedido de substituição efetuado pelo vereador Rosivaldo Cordovil, bem como pelo vereador Caio André e vereador Lissandro Breval. Na discussão, vereador William Alemão. Presidente, só quero agradecer aqui a 2ª Comissão pelo parecer favorável, dizer que esse projeto é importante, de muita importância para a cidade de Manaus como um todo. Valorizar e dar uma vitrine maior aos nossos chefes de cozinha faz com que Manaus apareça mais no cenário da gastronomia nacional e mundial. Então, isso aqui vai diretamente para os chefes de cozinha da cidade de Manaus, que fazem com que a cidade fique cada vez mais gostosa. Obrigado e bora para cima. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer vai à 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 3ª Comissão ao projeto de lei de número 190 de 2023, de autoria do vereador Roberto Sabino, que institui o Dia Municipal da Superação a ser realizado no dia 18 de fevereiro e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer com pedido de subscrição do vereador Elan Alencar, bem como da vereadora Iomara Lins. Vai à 6ª Comissão de Saúde. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 3ª Comissão ao projeto de lei de número 250 de 2023, de autoria do vereador Dr. Daniel Vasconcelos, que institui a campanha sobre a educação de jovens e adultos, EJA, e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão, pedido de subscrição efetuado pelo vereador Lissandro Breval. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, parecer, vai à 4ª Comissão de Educação. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 2ª Comissão ao projeto de lei de número 444 de 2023, de autoria do vereador Lissandro Breval, que disciplina, no âmbito do município de Manaus, a área de preservação permanente a que alude a Lei Federal de número 12.651, de 25 de maio de 2012, em atenção ao disposto no artigo 4º, parágrafo 10 da referida norma e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Pedido. Vossa Excelência quer discutir? Não entendi, vereador. Cabe vistas, presidente. Cabe vistas. Vistas, por favor. Vistas concedidas ao vereador Rodrigo Guedes. Senhor secretário. Vistas conjuntas, vereador? Vistas conjuntas ao vereador William Alemão. Senhor secretário.
Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão à emenda 01 e ao projeto de lei de número 541 de 2023, de autoria do vereador Alan Campelo, que dispõe sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais que funcionam com a compra de ferro velho, sucatas, cabos de cobre, fio de telefonia, internet, alumínio e congêneres no município de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador William Alemão. Presidente, por mais que o Supremo já tenha falado a respeito, dizendo que é competência do município dispor sobre o horário de funcionamento do comércio local, a justificativa desse projeto, eu acho que ele foge um pouco, porque eu sou o contrário, vou ser contrário sempre, todo e qualquer tipo de manifestação que vai interferir na liberdade econômica. E aí, nesse caso, está se transferindo a responsabilidade do Estado na segurança pública para o estabelecimento comercial. A justificativa do projeto, infelizmente, ele vem jogando uma responsabilidade para o comércio, especificamente do ferro velho. Deixa eu dar uma lida aqui. Ferro velho como um todo, o comércio de metal, a sucata, e aí transfere para eles, porque está dizendo exatamente que, por eles funcionarem algumas 24 horas, eles acabam recebendo material roubado, furtado, que não pede de onde vem esse material. Isso indifere do horário, porque precisa, inicialmente, pelo menos uma audiência pública, pelo menos uma tribuna, para que nós possamos ouvir diretamente essa classe. Porque, olha, eu mesmo, todo o material que a gente consegue fazer reciclagem, eu levo diretamente. E aí, no momento que a Câmara se mete demais, através de projetos de lei, obrigando e multando em até R$5.000 o estabelecimento, porque vai funcionar depois das 18 horas, volto a falar, por mais que o STF já tenha colocado que é responsabilidade do município, eu não acho uma boa que nós façamos isso nessa casa. O comércio vem sofrendo muito, e a gente vai botar mais uma regra. Se hoje são os ferros velhos, amanhã vai ser o quê que a gente vai começar a colocar horário? Eu não concordo, meu voto é contrário a esse projeto de lei. Eu não aceito que seja repassado para o comércio, para o empresário, a responsabilidade que é do Estado. A gente já fez projeto de lei nessa casa, se não me engano, um projeto de lei do vereador Raulzinho, onde a gente coloca algumas normas para que você receba material, inclusive pegando documentos para saber quem foi que vendeu. Então, isso já tira a responsabilidade de quem está vendendo, quem está comprando, na verdade, passa para quem está vendendo. E a fiscalização, efetivamente, desse material roubado, que eu sei que acontece na cidade de Manaus, todos nós sabemos que acontece na cidade de Manaus, mas não pode ser de responsabilidade do sucateiro. Então, nessa questão, eu vou ser contrário ao projeto de lei e já deixo meu voto aqui contrário. Obrigado. Na discussão, vereador Elan Alencar. Senhor presidente, eu li esse projeto e, de certa forma, a gente tem que endurecer um pouco essa questão desse comércio. Tem pessoas de bem e tem pessoas que estão comprando sucatas fruto de roubo. Por exemplo, tem unidades de saúde de Manaus que roubaram, como no Santa Etelvina, toda a fiação de equipamentos, como de mamógrafo, do raio-x, e roubaram toda a fiação de um custo altíssimo e deixou lá a comunidade sem a utilização desses serviços básicos por vários dias até que fosse reposto esse equipamento. Várias e várias unidades de saúde, várias e várias escolas, vários comércios na cidade de Manaus, e isso tem um destino. Só se rouba porque tem alguém que compra. E isso não é à luz do dia
Isso é à noite. Então, eu concordo com o projeto do colega Alain Campelo, nesse sentido, sim, né? E meu voto é favorável, porque a gente tem que fazer alguma coisa, endurecer essa regra, sim, né, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Tenho dito, senhor presidente. Na discussão, o vereador Alain Campelo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto não vai voltar para algumas comissões, né? Se algum vereador sentir a vontade de emendar, modificar, fique à vontade, né? A intenção desse projeto é bem em cima do que o vereador Elan falou, porque não são só os que estão na ilegalidade, que hoje em dia o que está acontecendo, principalmente na periferia de Manaus? O cara abre uma portinha e passa a madrugada aberta, comprando fio de cobre, e quem vai vender fio de cobre de madrugada é o dependente químico, aquele cara que está fumando crack, fumando ox, que ele rouba o fio do meio da rua, o fio telefônico, um fio de energia, queima para vender o cobre. E muitas vezes julgo até essas empresas não, que muito não tem nem CNPJ, mas julgam. Mas a gente não pode esquecer que as grandes também, que funcionam durante o dia, fazem isso. Eu estava baixando na internet, esses dias eu recebi um representante aqui da Oi, uma das maiores empresas aqui, que eu não vou citar o nome, de Manaus, que compra sucata, é uma empresa de renome. O diretor dela foi preso porque comprou baterias que estavam com a marca da Oi nela, que era da Oi, de torres de telefonia celular. Então, não são só os pequenos, não são só os ilegais, até os grandes também estão envolvidos nesse mercado de compra de roubo, que é roubo, né? E a gente precisa botar ordem nisso. Se algum vereador acha que está pegando muito para o lado empresário ou não, o projeto é passível de discussão, nós estamos discutindo, vão passar por algumas comissões, mas o fato é isso, que existem várias portinhas em todos os bairros de Manaus, principalmente os periféricos, comprando alumínio, cobre, sucata, desses jovens e adultos que passam a noite fazendo pequenos furtos para alimentar o seu vício. Tenho dito, senhor presidente. Obrigado, vereador Alain. Na discussão, o vereador Raulzinho. Bom dia, senhores vereadores. Boa discussão, mas eu estou vendo ali no dispositivo a lei sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais que funcionam com a compra de ferro velho, sucatas, cabro, cobre e tal. Mas ali não está especificando o horário. Não sei se no esbojo da lei tem algum horário. De 8 às 18. Mas, geralmente, tem muitos recicladores que trabalham e recebem sucata do interior. Essas sucatas, tem empresa de reciclagem que trabalham até as 12 horas da noite. Quando o quantitativo de sucata, vereador Alain, é grande, eles vão para o porto, recebem as balsas e recolhem esse material que vem do interior para que ele possa levar para o depósito para prensar, né, ou para separar ou para pesar. Então, apesar de eu concordar que existe sucateiros que estão fazendo isso, que não são sucateiros na realidade, a indústria da sucata, vereador Elan, que ela paga extra para os seus funcionários quando a demanda aumenta. Então, uma lei como essa vai prejudicar os grandes sucateiros, os pequenos sucateiros, principalmente, e os funcionários que, em virtude da grande demanda, possam pagar extra para os seus funcionários para trabalhar até a meia-noite. Então, eu quero participar da discussão ativa lá na comissão, porque vai, apesar de ser uma lei muito boa, mas vai prejudicar as empresas de sucata e funcionários também que possam, a posterior, ganhar extras, né, em questão quando há grande demanda. E como é que vai receber o material, né, nesse horário à noite, que é até melhor de trafegar com os veículos, vereador João Carlos, e como é que vai trafegar até à noite? É melhor trazer o material lá da beira, né, que evita trânsito, evita congestionamentos, e que, se for deixar para pegar tudo de manhã, vai gerar congestionamento, prejuízo e também prejuízo aos funcionários que não poderão fazer extra se a gente aprovar essa lei do jeito que está.
Tenho dito, vereadores. Na discussão, vereador Capitão Carpê. Presidente, projeto bastante interessante e uma discussão bastante plausível, tendo em vista que, infelizmente, acontecem muitos furtos mesmo de fios para tirar o cobre. Eu, particularmente, cansei de atender esse tipo de ocorrência enquanto policial militar, vereador João Carlos. E muitas vezes você conduzia esse infrator para a delegacia e às vezes nem documento ele tinha. E como havia cometido um crime sem violência nem grave ameaça, ele acabaram saindo muitas vezes, na grande maioria, pelas portas das frente, da porta da frente. Mas o que me preocupa aqui, apesar da discussão ser importantíssima, é essa penalidade, essa sanção ao empresário. Quer dizer, concordo que no momento noturno, no horário noturno, existem muitos furtos de fios, de cabos, enfim. Até mesmo a gente acompanhou aí tampa de bueiro, vagabundo furtando as tampas de bueiro, inclusive em vários lugares na cidade de Manaus. Mas a pergunta é, será que vai diminuir se nós limitarmos esse horário? Será se o vagabundo ali, o criminoso, ele não vai esperar amanhecer e vender da mesma forma? Será que ele vai deixar de furtar por conta dessa fração de horário de funcionamento? Então isso me deixa um pouco preocupado de repente nós estarmos penalizando, vereador Alain, com todo respeito ao seu projeto, e eu acho que é importantíssimo, mas de repente nós poderíamos estar penalizando o empresário no lugar de estar penalizando o vagabundo que está cometendo delito. E aí, como o vereador Raulzinho falou, tem toda uma cadeia de trabalho aí que funciona, inclusive no horário noturno. Tem pessoas que preferem trabalhar no horário noturno e vai se limitar, vai diminuir ali, de repente, a demanda, o lucro da empresa, porque meia dúzia de vagabundo está cometendo delitos, estão cometendo furtos aqui na cidade de Manaus por conta do cobre. Agora é óbvio, Polícia Militar, ela trabalha juntamente com a Polícia Civil 24 horas. E a Polícia Militar, com certeza atuante que precisa atuar ainda mais juntamente com os órgãos de segurança e os órgãos municipais para que, em conjunto, se possa combater esse tipo de delito. Então, me deixa um pouco preocupado, eu me sinto um pouco preocupado e incomodado desse projeto, de repente, estar prejudicando o empresário ali, que já trabalha com tanto sacrifício. Né? Imagina, você vender peso por peso, grama por grama, para ter um lucro e, de repente, você diminui isso aí, o horário de funcionamento dessas empresas. Me preocupa um pouco. Então, acho que precisa ser discutido muito mais esse projeto. Tenho dito. A discussão, vereador Wallace Oliveira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito bom dia. Eu quero parabenizar a sua excelência, o vereador Alain Campelo, pelo projeto ora apresentado, o vereador João Carlos, que é de extrema importância, sim, e o projeto só busca normatizar o horário de funcionamento. Lógico que tem outras nuances dentro do processo de não cumprimento. Agora, me preocupa, eu ouvi algum vereador falar assim, não, mas vai funcionar até 18 horas, o cara vai esperar lá para vender roubado. Então, quer dizer, já está consolidada essa ação de furto está consolidada, ela é rotina. E o que as autoridades competentes estão fazendo para se evitar isso? Me preocupou isso. Quer dizer que, então, se colocar 3 horas da manhã, aí o cara chegar 4 horas, ele vai esperar lá nas imediações, porque ele já furtou para vender? O proprietário do estabelecimento, ele não pode estar dentro dessa linha de receptação. Isso é importante. Que ele tenha a empresa dele de forma salutar, que ele esteja comprometido dentro desse processo que norteia a atividade econômica. Em todo canto existem regras. Ora, se você ultrapassa um sinal, você é penalizado. Você tem perda de ponto na carteira, você paga multa. Aí quer dizer que quando a gente busca normatizar algumas situações, porque eu também me preocupo. A minha intenção não é acabar com a atividade de ninguém ou prejudicar, Deus me livre, não é nada disso. Mas a gente também não pode deixar de ter pontos norteadores desse processo, é importante, porque aquela pessoa que trabalha dentro de toda a correção, ela vai achar bom, ela vai achar ótimo. Agora, se existe alguém que não trabalha,
tem que ter norteamento. Agora, como o vereador Alan falou, o processo vai tramitar nas comissões, vamos encontrar um meio termo para a multa, vamos sentar, vamos negociar, vamos dialogar, vamos buscar, 18 horas é complicado, pode ser às 20, então a gente tem que buscar as alternativas. Eu acho que não dá para sofrer por antecipação agora, nem querer criar uma opinião de que está sendo feito algo prejudicial. Não, o vereador Alan Campelo está trazendo um projeto, como todo e qualquer vereador ou vereadora pode trazer aqui, apreciado, e vai para agora as comissões, para serem discutidas. Eu mesmo, em algum momento da comissão, eu vou estar lá porque eu tenho uma ideia formada dentro de um processo e vou sugerir. Mas se vai ser acatado ou não, vereador João Carlos, não sei. Mas eu vou participar. Então, eu queria deixar aqui a minha colaboração nessa direção, que a gente junte todas essas condições e traga para o projeto essa condição saudável, que algumas pessoas não estão vendo, para que nós tenhamos esse norteador. Parabéns, vereador Alan Campelo, pela magnitude do projeto. É importante, sim. Na discussão, vereador Gilmar Nascimento. Presidente, eu quero participar também da discussão e eu vejo o projeto do vereador Alan Campelo na busca de a gente tentar sanar uma questão em Manaus que ela se transformou rotineira, que é justamente o roubo de cabos de fiação de energia, de internet, e de repente eu também olho com um pouco de ressalva, vendo que talvez o estabelecimento de um horário não vá inibir a questão dessa prática. Na realidade, a gente vê isso, que existe a criminalidade, existe algumas pessoas que estão se organizando e roubando os fios, roubando cabos, roubando materiais nas unidades de saúde, nas igrejas. A gente vê igreja que o pessoal rouba o cabo, vê aí o BS, vê em vários locais. Fio de alta tensão, às vezes você passa em alguma via de Manaus e você vê a via toda apagada. Você já sabe o que foi o roubo de cabo. Eu acho que as empresas de telefonia, de Amazonas Energia, eles têm que criar um sistema para que eles possam inibir tudo isso, de monitoramento, de sensores, com tecnologia. Porque eu cresci vendo pessoas andando nas casas, que são aqueles catadores, que eles compram bateria, compram tudo. São pessoas sérias que estão procurando ali o seu ganha-pão. Mas no meio de tudo isso surgiram os bandidos, ladrões, criminosos que fazem esse tipo de coisa. Como existe também os empresários que não só compram, mas como vendem também ferro velho, mas que compram carros que não têm mais condição de recuperar, que eles reaproveitam as peças. Mas também acaba surgindo no meio de tudo isso pessoas que eles aproveitam as atividades para buscar uma forma de ganhar dinheiro fácil e começam a fazer isso. Existem bons e maus em todos os locais. Eu vejo que o fato de limitar o horário não vai acabar. Nós temos que investir mais na segurança pública, investir mais na tecnologia, e os próprios empresários que trabalham com compra desses materiais, eles precisam dar flagrante nas pessoas que vão vender. Quando a sucata chegar uma pessoa para vender cabo, ele sabe que cabo não está e sabe que a pessoa não tem cabo para vender. Quando ele começar a dar flagrante nessas pessoas, eles vão ser respeitados também. E não deixar com que outras pessoas se aproveitem. Porque nós temos pessoas sérias, empresários sérios. E não é só com sucata, o cara faz receptação de outros produtos. Aí a gente vai fechar todos os estabelecimentos. Não é que discordar do vereador Alan. O vereador Alan está certo. Ele está preocupado. Isso demonstra a sensibilidade dele com o problema. Mas eu acho que nós podemos aperfeiçoar o projeto, como ele falou, fazer uma audiência pública, discutir, mas penso que nós temos que trabalhar, que não é a questão da pessoa que compra e vende sucata. Não é limitar o horário dele, porque ele vai no outro dia vender, ele vai guardar e vai vender no outro dia. Mas quando começar a flagrantear
nos próprios locais, empresários sérios, que quando chegar alguém lá para vender cabo, vender alguma coisa que ele sabe que não tem nota fiscal, ele está praticando receptação, crime do Código Penal, e ele vai receber as penas da lei. A gente tem que criar seriedade, porque os caras estão acabando com a cidade. A gente vai, ilumina, a prefeitura ilumina, o Estado ilumina, o cara vai lá e rouba refletor, rouba iluminação, rouba cabo e acaba sendo um prejuízo grande. Mas parabéns ao vereador Alain, eu acho que é por aí que a gente começa, a Câmara tem que discutir essas matérias e a gente buscar soluções. Obrigado, presidente. Caminhamento de votação, vereador Raulzão? Sim, senhor presidente. Creio que essa lei irá só prejudicar, principalmente os comerciantes legalizados. E a gente não pode prejudicar os comerciantes legalizados colocando normativas em virtude dos comerciantes que não estão legalizados. Então, eu quero encaminhar a votação contrária ao projeto, vereador Elan. Vamos à votação. Vereador Alain. Questão de ordem, vereador Alain? Vossa Excelência já discutiu. Espero. Vossa Excelência pode encaminhar a votação pelo Podemos. Eu só queria, assim, eu entendo todos os lados, eu acho que tem que discutir mesmo, mas só está acontecendo isso porque a Prefeitura de Manaus não está conseguindo fechar os que estão na ilegalidade, ou seja, essas portinhas que se abrem nas comunidades que não tem um alvará, que não tem um CNPJ, isso é papel da Prefeitura, né? Fazer essa fiscalização. É tão difícil, às vezes, uma empresa regular se regularizar na Prefeitura, e hoje qualquer pessoa abre uma portinha aí, passa 24 horas aberto, comprando fios e cobres, geralmente dessas pessoas que roubam na rua para comprar droga. Isso é uma realidade que a gente vive constantemente. Vamos à votação, senhores. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer com 6 votos contrários e vai à terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei de emenda à LOMAN número 002 de 2022, de autoria da vereadora Iomara Lins, que acrescenta o parágrafo 5º no artigo 323 da Lei Orgânica do Município de Manaus-Lomã, que trata sobre a garantia de direitos da mulher com endometriose. Senhor presidente. Em discussão. Pedido de subscrição efetuado pelo vereador Caio André. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado parecer com pedido de subscrição do vereador Joelson Silva. E vai à 6ª Comissão de Saúde. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 6ª Comissão à emenda 01 e ao projeto de lei de número 308 de 2023, de autoria da vereadora Glória Carratti, subscrito pelos vereadores Marcel Alexandre, professora Jaqueline e Wallace Oliveira, que institui a obrigatoriedade de reserva de leitos nas maternidades para mães em situação de perda gestacional e da outras providências. Lei IAN. Senhor presidente. Em discussão. Pedido de subscrição efetuado pelo vereador Everton Assis. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Em primeira discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Senhor secretário. Em discussão e votação, parecer favorável da 19ª Comissão ao projeto de lei de número 335 de 2024, de autoria do vereador Caio André, subscrito pelos vereadores Raif Matos e Roberto Sabino, que altera a redação do artigo 1º, caput da Lei nº 933 de 2006, que dispõe sobre a segurança dos caixas eletrônicos existentes no município de Manaus e estabelece outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Em primeira discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à segunda discussão na forma da lei. Vereador Marcelo Serafim.
Precisamos do registro da vossa presença. Senhor secretário. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 337 de 2023, de autoria do vereador Ivo Neto, subscrito pelos vereadores Marcelo Alexandre, Wallace Oliveira e Omar Lins, que institui a campanha municipal por uma infância sem racismo e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Pedido de subscrição efetuado pelos vereadores William Alemão e Capitão Capê. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 372 de 2023, de autoria do vereador João Carlos, subscrito pelo vereador Wallace Oliveira, que institui a campanha municipal de fomento ao esporte e lazer e da outras providências. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Pedido de subscrição efetuado pelos vereadores William Alemão, Capitão Capê, Lissandro Breval e Caio André. Devidamente acolhidos pelo autor. Aprovado. Segue a sanção do senhor prefeito. Página 2. Voltamos à página 2, senhores. Senhor secretário. Em deliberação, o projeto de lei de autoria da vereadora Thaisa Lippe, que considera de utilidade pública a Associação dos Empresários do Vieira Alves. Senhor presidente. Em deliberação. Os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado toma o número 169/2024 e vai à segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhoras e senhores vereadores, encerramos a nossa pauta de projetos. Vamos à nossa pauta de indicações e moções. Senhor secretário. Pauta de indicações e moções do dia 16/9/2024 para conhecimento dos vereadores as seguintes proposições, indicações 352 a 354. Senhor presidente. Dada a ciência, senhores vereadores, e deferidas pela mesa, as indicações seguem a divisão de registro parlamentar para providências. Senhor secretário. Moções 336 a 338, com referência na moção de número 338, de autoria do vereador Rodrigo Guedes, que requer à Câmara Municipal de Vereadores moção de parabenização ao senhor Rafael Rodrigues e à senhora Dandara Ventapani, atuais mestre-sala e porta-bandeira do Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, pela dedicação e comprometimento em difundir a arte da dança, bailado e gingado do samba, nos cargos de mestre, sala e porta-bandeira, por meio do projeto Giro, Bailado e Riscado. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador Rodrigo Guedes. Presidente, hoje nós estamos recebendo aqui na Câmara Municipal de Manaus a ilustre presença, junto com a sua comitiva, do senhor Rafael Rodrigues, que está aqui em minha frente. Eu peço, inclusive, que a equipe de mídia da Câmara dê aqui a visibilidade para o Rafael. O Rafael é mestre-sala da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, que todo mundo conhece. E não só isso, ele é o mestre-sala, nota 10 da Paraíso do Tuiuti, e faz casal, na verdade, com a Dandara Ventapani, que, além de também nota 10, lógico, é feito em conjunto, é uma nota que é obtida pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira. Ela também é neta do nosso glorioso Martinho da Vila. A gente não pode deixar também de citar, né, esse fato. Mas por que hoje nós estamos trazendo aqui o Rafael Rodrigues para a Câmara Municipal de Manaus? Não é só por ele ser mestre-sala da Paraíso do Tuiuti, é porque ele tem um projeto social aqui na cidade de Manaus, que está ministrando, e não é de hoje, dezenas de formações, cursos, capacitações para jovens, principalmente, aqui da cidade de Manaus, que estão, logicamente, não só entrando, né, no mundo do samba, da cultura, da arte, da profissionalização através da arte,
mas também os que já são consolidados estão se especializando através da formação que é ministrada tanto pelo Rafael quanto pela Dandara. Então, tem tudo a ver com a nossa cidade. Eles estão fazendo continuamente, meu amigo vereador Alonso e vereador Valfran, essa formação, aliás, vereador Valfran, eterno vereador, e nosso secretário aqui que está aqui, essa formação para jovens de baixa renda da cidade de Manaus, inclusive crianças, para que a gente tenha a cultura, a arte, a economia criativa como forma não só de expressão social, mas também de geração de emprego e renda. A ideia é profissionalizar o carnaval da cidade de Manaus. E ninguém melhor do que um casal nota 10, com inúmeros prêmios, inclusive, já consolidados do Carnaval do Rio de Janeiro, que é a maior referência do Brasil, para formar esses jovens. Então, um trabalho lindo, através da Escola de Dança Fênix também, e do projeto Giro, Bailado e Riscado. E eu participei de algumas formações, são centenas de jovens. E é muito importante isso que o Rafael e a Dandara estão fazendo aqui na nossa cidade. Então, eu o convidei para estar aqui na Câmara Municipal de Manaus, para representar todos aqueles que, inclusive, como a sua própria história de vida, vieram da periferia, vieram de favelas, mas conseguiram vencer na vida, vencer também através do esforço, da arte, da cultura e também do que nós temos de mais valioso, que é a nossa expressão, manifestação cultural no nosso país, no nosso Brasil. Então, é uma justa homenagem que nós estamos aqui oferecendo hoje ao Rafael, e eu peço também que a Câmara reconheça através dessa moção de parabenização, porque aqueles jovens que estão lá, eles precisam disso. A gente não pode simplesmente achar que isso é algo menor, que é somente uma diversão. Não é. Vereador Alonso, Vossa Excelência sabe muito bem a importância da cultura para uma sociedade. Vossa Excelência também, vereador Caio André, porque é um amante do samba, e tantos outros que estão aqui na Câmara Municipal de Manaus. Então, ao Rafael, fica aqui a minha parabenização e peço também o reconhecimento dos demais vereadores de Manaus. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador Rodrigo Guedes. Inclusive, solicito a subscrição da referida moção apresentada por Vossa Excelência. Vamos à votação, senhores. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as moções, segue a divisão de ajuste parlamentar para providências. Senhoras e senhores vereadores, vamos à nossa pauta de requerimentos. Senhor secretário. Requerimento legislativo número 15.866 de 2024, de autoria do vereador Gilmar Nascimento. Requer a criação de uma comissão especial na Secretaria Municipal de Saúde e Censa, com o objetivo de reformar do plano de cargos, carreiras e subsídios dos profissionais de saúde de nível fundamental, médio e técnico, com o objetivo de corrigir as distorções e violações, além de outros, principalmente dos direitos adquiridos destes servidores, com base na Lei de número 180 de 93. Senhor presidente. Senhores vereadores, vereador Gilmar Nascimento, com a devida vênia, eu entendo que o requerimento de Vossa Excelência, apesar da importância do mesmo, ele deveria ser, assim como a Procuradoria entende da mesma forma, deveria ser em forma de indicação. De qualquer maneira, nós o lemos e vamos colocar a apreciação do plenário, que é soberano. Se o plenário entender que devamos apresentar o requerimento da forma que Vossa Excelência apresentou, nós iremos fazê-lo. Caso contrário, Vossa Excelência pode fazê-lo também através de indicação. Vossa Excelência deseja discutir a matéria? Vereador Gilmar Nascimento, na discussão. Presidente, o requerimento ele é muito claro, mas eu entendo que cabe requerimento ou cabe indicação, mas independente dessa questão, por entendimento da mesa, pode aqui adotar o princípio da fungibilidade, que tem os mesmos requisitos, transformar o requerimento em indicação sem problema nenhum. Perfeito, vereador. Se Vossa Excelência
aprova dessa maneira, nós faremos e vamos aprovar. Em deliberação e aprovação do plenário. Muito obrigado, vereador. Então, dada a ciência aos vereadores deferidas pela mesa, a proposição se transformará em indicação e será encaminhada à Prefeitura de Manaus. Senhor secretário. Requerimento legislativo número 15.792, de 2024, de autoria do vereador William Alemão. Requer à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, cópia integral do processo administrativo que deu origem ao contrato de locação do imóvel número 120, de 2023, para funcionamento de uma escola de ensino fundamental. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador William Alemão. Presidente, esse caso foi noticiado em várias redes sociais sobre esse prédio no valor de 3 milhões de alugado para a secretaria. E aí nada mais justo, inclusive, que a secretaria passe para casa esse contrato, o processo administrativo e o contrato que gerou o aluguel desse prédio. Porque, afinal de contas, os motivos e, principalmente, o princípio da transparência. Então, eu peço aos demais vereadores que aprovem o requerimento para que a secretaria possa explicar esse motivo do aluguel. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, 17 votos a 13. Senhor secretário. Requerimento legislativo número 15.770, de 2024, de autoria do vereador William Alemão. Requer à Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo, Manauscult, informações pormenorizadas dos gastos gerais do Festival Sou Manaus, Passo a Passo 2024. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador Eduardo Alfaia. Senhor presidente, nós já tivemos, acredito que, 2 requerimentos do mesmo teor. Eu quero entender qual é a distinção entre esse requerimento este documento, e os demais. vereador, perdão até interrompê-lo. Por exemplo, só um minutinho. Só para eu concluir, para Vossa Excelência ter um entendimento, e até possa utilizar de forma mais ampla a vossa interrupção na discussão. Este documento está voltando de vistas. Então, é aquele que Vossa Excelência está achando que já foi votado. Entendeste? Se Vossa Excelência ainda desejar discutir, está aberto a Vossa Excelência. Na discussão, vereador William Alemão. Presidente, justamente, esse requerimento está voltando de vistas e eu preciso lembrar ao plenário que um requerimento similar a esse foi derrubado em 2023, aonde foi solicitado da Secretaria da Fundação Municipal de Cultura que viesse prestar contas sobre o Festival Passo a Passo, e nunca veio essa casa prestar contas, não prestou contas em 2023, e se esse requerimento for derrubado pela base do prefeito, também não vai prestar contas em 2024. E a população toda da cidade de Manaus quer saber quanto foi gasto. E antes que mais alguém peça, fale alguma coisa que eu sou contrário ao evento, não sou. Eu sou favorável ao evento porque eu sei da quantidade de emprego e renda, a cadeia produtiva que um evento daquele tamanho faz. Só que nós estamos falando de recursos públicos e precisa ser transparente. E, presidente, eu peço a votação em painel, e eu tinha apertado um pouco antes da leitura desse requerimento uma questão de ordem, porque, segundo a contagem, agora há pouco, deu 17 votos contrários ao requerimento e 13 favoráveis, mas nós temos 39 presentes na casa. Então, também solicito uma reconstituição de quórum para saber exatamente quantos vereadores estão em plenário votando, porque não se pode estar em plenário e não votar. Obrigado.
Um dos vereadores ausentes, na verdade a vereadora, é a professora Jaqueline, que foi representando esta casa, inclusive ela comunicou no velório da filha do funcionário desta casa, Lobato, ela comunicou antes de sair, ela é uma das vereadoras que precisou ausentar-se nesse momento. Vamos fazer a reconstrução de quórum, senhores. Peço à técnica que coloque a reconstrução de quórum e em seguida a votação em painel. Aproveito para informar ao nobre vereador Capitão Capê que o requerimento que Vossa Excelência solicitou, ele já foi aprovado por este plano. 15.869. Já foi devidamente aprovado, vereador. É de simples serviço, então ele é automaticamente aprovado, não precisa da votação em plenário. Ok? Vereador Alonso, vereador Bessa, peço à técnica que vá até a bancada do vereador Bessa, vereadora Glória. Registre vossa presença, por gentileza. Vereador Diego. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Wallace Oliveira. Presidente, só para melhores métodos de trabalho, eu gostaria de fazer uma consulta à mesa. Quantas constituição de quórum são permitidas dentro de uma sessão? O nosso regimento ele é omisso nesse sentido, então fica a cargo aqui da deliberação da mesa. Sim, senhor. Obrigado. Obrigado, vereador. Não, ainda não abrimos a votação, não, senhor. Ainda estamos aguardando o registro de alguns vereadores. Vereador Eduardo Alfaia. Ok? Acredito que todos os vereadores presentes já registraram as presenças. Vamos à votação em painel, senhores. Votação está aberta. Quem votar a favor está votando a favor do requerimento de informações sobre o passo a passo. Quem votar contra está votando contrário ao requerimento.
Vereador Kennedy. Vereador Bessa, também estamos aguardando a vossa votação. Votação encerrada. Requerimento rejeitado, 18 votos contrários, 14 a favor. Senhor secretário. Gabinete do vereador Rodrigo Guedes, requerimento número 8.825 de 2024, requer à Secretaria Municipal de Educação, SEMED, esclarecimentos sobre denúncias recebidas neste gabinete sobre a falta de professor substituto no CIMEI professora Elza Damasceno da Silva, localizado na Rua Bessa, 647, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Segue a divisão de agente parlamentar para providências. Senhor secretário. Gabinete do vereador Rodrigo Guedes, requerimento número 8.827 de 2024. Requer à Secretaria Municipal de Saúde, Censa, esclarecimentos sobre o atraso da entrega da Unidade Básica de Saúde Morro da Liberdade, localizado na Rua São Benedito, número 130, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, que até a presente data se encontra em reforma. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, segue a divisão de agente parlamentar para providências. Senhor secretário. Gabinete do vereador Capitão Carpê, requerimento número 10.078 de 2024. Requer da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, informações detalhadas acerca das 2.500 ruas a serem contempladas no programa Asfalta Manaus em 2024. Senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador Capitão Carpê. Presidente, esse é mais um de inúmeros requerimentos que nós apresentamos. Inclusive, esse requerimento é um pouco antigo, número 10.000, já está no quase 16.000. E, mais uma vez, nós solicitamos da Prefeitura de Manaus, solicitamos do prefeito de Manaus informações acerca das 2.500 ruas que, à época, ele publicou aí em suas redes sociais da Prefeitura Oficial, informando que havia sido feita aí 2.500 asfaltamento, né? Recapeamento de ruas. Isso no próprio site Asfaltômetro. Então, o que eu quero solicitar dos vereadores é justamente essa informação. Solicitar essa informação que a Prefeitura mesmo já deu essa informação, que existe. Então, nós queremos saber quais são. E eu peço dos vereadores aprovação desse requerimento. Tenho dito. Obrigado. Na discussão, vereador William Alemão. Presidente, primeiramente gostaria de pedir votação em painel desse requerimento. E segundo, como o vereador Carpê acabou de falar, essa informação estava à disposição no site Asfaltômetro. Só que o site Asfaltômetro, inclusive com denúncia minha também, continha ruas lá que dizia que estavam asfaltadas e não estavam comprovados no local. E é justamente essa informação que é importante para a cidade de Manaus. Muito importante, porque a gente precisa colocar quais são as ruas e a própria população poder fiscalizar. Precisa saber se a sua rua foi asfaltada. Para saber se a sua rua consta nessa obra e se foi feito. E outra, se foi recapeada ou se é só tapa-buraco. Então, meu voto já é favorável e eu peço votação em painel, por favor. Peço a técnica que prepara a votação em painel. Vamos à votação, senhores. Votação liberada. Quem votar a favor está votando a favor. Vereador Sassá, já começamos a votação, infelizmente. Tem mais como abrir para Vossa Excelência. Estamos em votação.
Votação encerrada. Requerimento rejeitado, 18 votos contrários, 14 votos favoráveis. Senhor secretário. Este requerimento próximo do gabinete do vereador Capitão Carpe foi retirado de pauta pelo autor no dia 26/2/2024. Requerimento número 1271 de 2024 requer da Secretaria Municipal de Educação SEMED, localizada na Avenida Mário Ipiranga, Parque 10 de Novembro, informações detalhadas sobre os mediadores que atuam junto aos alunos com necessidades especiais nas escolas da rede municipal de ensino. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, segue a divisão de registro parlamentar para providências. Senhor secretário. Requerimento legislativo número 15.793 de 2024, de autoria do vereador Caio André. Requer à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus, SEMINF, na forma regimental, solicitação de informações sobre o projeto do viaduto do Açaí, localizado na Avenida Governador José Lindoso, Zona Norte de Manaus, a fim de esclarecer questões relevantes para a mobilidade urbana da cidade e a correta aplicação dos recursos públicos. Senhor presidente. Em discussão. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, segue a divisão de registro parlamentar para providências. Senhoras e senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a nossa sessão ordinária desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária nesta terça-feira, em horário regimental.